A última moeda de prata. Em uma noite fria de inverno, quando a neve caía como penas de ganso sobre o vilarejo de Waldmoor, um homem corria desesperado pelas ruas desertas. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de algo muito pior. Ele acabara de roubar a única coisa que poderia salvar sua filha. E agora, os guardas estavam em seu encalço. O nome dele era Thomas. E esta é a história de como um ladrão se tornou o homem mais rico do vilarejo sem ter um centavo no bolso. Mas vamos começar do começo, porque toda história boa precisa ser contada direito. Thomas era conhecido em Waldmoor como o ferreiro mais habilidoso de toda a região. Suas mãos criavam portões que pareciam rendas de metal, espadas que cantavam ao cortar o ar, e ferraduras que faziam os cavalos dançarem nas estradas. As pessoas vinham de vilarejos distantes apenas para encomendar suas obras. Ele tinha uma pequena forja na praça principal, bem ao lado da grande fonte de pedra onde todos buscavam água. E tinha algo ainda mais precioso que sua habilidade. Sua filha, Helena, uma menina de 9 anos com olhos cor de mel e um sorriso que derreteria até o coração do inverno mais rigoroso. A vida era boa. Thomas trabalhava desde o amanhecer até o anoitecer e Helena o ajudava como podia, organizando as ferramentas, varrendo a oficina, cantando canções que sua mãe havia ensinado antes de partir para o céu, 3 anos atrás. Eles não tinham muito, mas tinham um ao outro, e isso parecia ser suficiente. Até que tudo mudou em uma manhã de outono. Helena acordou com febre. No início, Thomas não se preocupou muito. Crianças ficam doentes, pensou ele. Mas a febre não passou. Dias se transformaram em semanas e a menina foi ficando cada vez mais pálida, mais fraca, mais distante. O velho curandeiro de vilarejo, Mestre Aldrich, veio examinar Helena e saiu da casa de Thomas com o rosto sombrio. "É a febre cinzenta", disse ele, e essas 3 palavras caíram como pedras no coração de Thomas. Todos em Waldmoor conheciam a febre cinzenta. Era uma doença cruel que sugava a vida das pessoas como o inverno suga a cor das flores. Muitos morriam, poucos sobreviviam. Existe cura? Existe, mas a medicina é rara e cara. Precisa de uma erva que só cresce nas montanhas do norte e o único comerciante que a possui é Sr. Maximilian, um mercador que mora na mansão no topo da colina. Thomas conhecia Maximilian. Todo mundo conhecia. Era o homem mais rico de Waldmoor, talvez de toda a região. Sua mansão tinha 3 andares, janelas de vidro colorido e diziam que jantava em pratos de prata pura. Maximilian comercializava especiarias, tecidos finos, joias e, sim, ervas medicinais raras. Naquela mesma tarde, Thomas subiu a colina. Suas pernas doíam, mas seu coração doía mais. Bateu na porta da mansão e um criado de nariz empinado o atendeu, olhando com desdém para suas roupas simples, manchadas de fuligem da forja. Preciso falar com o Sr. Maximilian. Mas Thomas insistiu. Explicou sobre Helena, sobre a febre cinzenta. Por fim foi conduzido a um salão enorme, com tapetes vermelhos e candelabros dourados, onde Maximilian estava sentado em uma poltrona de veludo, contando moedas de ouro. Maximilian era um homem grande, com uma barriga redonda e dedos cobertos de anéis. Tinha bigodes negros encerados nas pontas e olhos pequenos que brilhavam como contas de vidro. Ele olhou para Thomas como se olharia para um inseto. Ouvi dizer que você tem a erva da lua prateada. Conselheira, minha filha está morrendo. Por favor, eu preciso dela. Trabalharei para você, farei qualquer coisa, mas por favor, salve minha Helena.
A erva da lua prateada é a mais rara das ervas medicinais. Ela vale seu peso em ouro, literalmente. E você quer que eu simplesmente lhe dê? Eu pagarei tudo que tenho, toda a minha forja, minhas ferramentas, minha casa. Sua forja e suas ferramentas valem talvez 50 moedas de prata. Sua casa, outras 30. Esta erva vale 200 moedas de ouro. Você vê o problema? Por favor, ela é tudo que tenho. É minha filha. Todos têm seus problemas, ferreiro. Eu também tenho os meus. Os negócios não andam bem como antes. Não posso simplesmente sair dando minhas mercadorias. Agora, se me der licença, tenho contas a fazer. Thomas foi escoltado para fora. Desceu a colina com passos de chumbo, o mundo ao seu redor embaçado pelas lágrimas. Quando chegou em casa, Helena estava acordada, deitada em sua cama simples. Ela tentou sorrir para ele, mas mal tinha forças. "Pai", disse ela com voz fraca, "não chore, vai ficar tudo bem." Como ela podia dizer isso? Como essa criança tão pequena podia ter tanta coragem, enquanto ele, um homem adulto, se sentia tão completamente perdido? Naquela noite, Thomas não dormiu. Ficou sentado ao lado da cama de Helena, segurando sua mão pequena e quente de febre, observando cada respiração difícil. E foi ali, naquela escuridão, que um pensamento terrível começou a crescer em sua mente como erva daninha. Maximilian tinha a erva. Maximilian não a venderia. Mas e se Thomas simplesmente pegasse? "Não", pensou ele, "isso é roubo. Você não é um ladrão." "Mas Helena vai morrer", outra voz sussurrou em sua cabeça. "Sua filha vai morrer e você ficará aqui sentado sendo honesto." A batalha em sua mente durou a noite inteira. Quando o sol começou a nascer, Thomas havia tomado sua decisão. Não era a decisão certa, ele sabia disso, mas era a única que seu coração de pai conseguia aceitar. Ele esperou a noite seguinte. Deixou Helena aos cuidados da velha Marta, a vizinha, dizendo que precisava trabalhar até tarde. Então, quando a lua estava alta e o vilarejo dormia, Thomas subiu a colina novamente. Seu coração batia tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. A mansão de Maximilian era imponente na escuridão, com suas janelas escuras como olhos fechados. Thomas conhecia fechaduras. Ele era ferreiro. Fazer trancas era parte de seu trabalho. Desfazê-las não era tão diferente. Entrou pela porta de trás, a que os criados usavam. Sua mão tremia tanto que quase deixou cair suas ferramentas. O silêncio dentro da mansão era opressor. Cada rangido do assoalho soava como um trovão. Seguiu por corredores escuros, passando por retratos de ancestrais de Maximilian que pareciam julgá-lo com olhos pintados. Precisava encontrar o escritório. Era lá que Maximilian guardava suas mercadorias mais valiosas. Thomas sabia disso, porque todo o vilarejo sabia. O homem não parava de se gabar de seu cofre especial, feito com o melhor aço de Toledo. Encontrou o escritório no segundo andar. A porta estava trancada, mas Thomas tinha suas ferramentas. Levou 15 minutos de trabalho cuidadoso. 15 minutos que pareceram 15 horas. Mas a fechadura cedeu. Dentro, à luz baixa da lua que entrava pela janela, Thomas viu o cofre. Era realmente impressionante, grande e negro, com brasões dourados. Mas Thomas era bom com metal, conhecia seus segredos.
seus pontos fracos. Trabalhou na fechadura do cofre com dedos que conheciam metal melhor que conheciam qualquer outra coisa. E então, com um clique suave, o cofre se abriu. Dentro havia muitas coisas, pilhas de moedas de ouro, documentos, joias, e lá numa pequena prateleira, a bolsinha azul de veludo. Thomas a pegou com as mãos trêmulas. Era tão leve, tão pequena. Como algo tão pequeno podia valer tanto? Como algo tão pequeno podia ser a diferença entre vida e morte? Então o honrado ferreiro Thomas é um ladrão comum! A voz veio da porta. Thomas girou, o coração quase parando. Na entrada do escritório, segurando uma vela, estava Maximilian. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 guardas da cidade usando suas armaduras e segurando lanças. Eu posso explicar? Thomas começou, mas as palavras morreram na sua garganta. O que ele poderia dizer? Ele estava ali, com a bolsinha de ervas na mão, o cofre aberto atrás dele. Não havia explicação possível. Guardas, disse Maximilian com um sorriso nos lábios. Prendam este homem, tentativa de roubo. Que ele passe a próxima lua na prisão para aprender sobre honestidade. Os guardas avançaram. Thomas olhou para a bolsinha em sua mão, depois para a janela. Sem pensar, apenas reagindo, ele correu. Passou pelos guardas surpresos, quase derrubando Maximilian, desceu as escadas aos tropeços e saiu pela porta da frente. "Peguem ele!" gritou Maximilian. "Ele levou minha propriedade!" E assim começou a perseguição pelas ruas de Waldvor. Thomas corria como nunca havia corrido na vida. Atrás dele, ouvia o barulho das botas dos guardas, seus gritos. As ruas estreitas do vilarejo eram um labirinto que ele conhecia bem. Mas os guardas também. Virou esquinas, pulou cercas, atravessou becos escuros. E então aconteceu algo que ninguém poderia prever. Thomas virou uma esquina muito rápido e colidiu com alguém. Ambos caíram no chão coberto de neve. Quando Thomas olhou para cima, viu que havia batido em um velho. Um homem muito idoso, de barbas longas e brancas, vestindo trapos que mal o protegiam do frio. "Um mendigo, me desculpe", Thomas ofegou, levantando-se rapidamente. Mas quando tentou seguir em frente, sentiu uma mão surpreendentemente forte segurar seu pulso. "Você está com problemas, jovem", disse o velho. E seus olhos eram de um azul profundo, como o céu em um dia de verão. "Não tenho tempo", Thomas disse, tentando se soltar, ouvindo os guardas se aproximando. "Mas eu tenho algo que você precisa", o velho disse com sua mão livre apontou para um beco escuro. "Ali, rápido", Thomas não sabia por que obedeceu. Talvez fosse o desespero, talvez fosse algo na voz do velho. Ele correu para o beco e o velho o seguiu com uma agilidade surpreendente para alguém tão idoso. O beco terminava em um muro alto, sem saída. "Estamos presos", Thomas disse, virando-se. Mas o velho estava apalpando a parede de tijolos e, de repente, uma seção inteira se moveu, revelando uma passagem secreta. "Entre", disse o velho. Os guardas chegaram à entrada do beco. "Ali!", gritou um deles, mas quando olharam para dentro, viram apenas a parede sólida. Thomas e o velho haviam desaparecido. Do outro lado da passagem secreta, Thomas encontrou-se em uma pequena sala subterrânea. Havia uma fogueira acesa no centro, iluminando paredes de pedra cobertas de símbolos estranhos. O velho fechou a passagem atrás deles. "Como você..." Thomas começou. "Há muitos segredos em Waldvor que as pessoas esqueceram", disse o velho, sentando-se perto do fogo. "Esta sala já foi um templo há muito tempo. Agora é apenas minha humilde morada." Thomas olhou para a bolsinha azul ainda em sua mão. Ele conseguira. Tinha a erva. Helena poderia ser salva. "Por que me ajudou?", perguntou. O velho sorriu.
E havia algo de estranho naquele sorriso. Algo de sábio, de antigo, porque via em seus olhos o que todo pai sentiria. Vi amor, vi desespero. Vi um homem bom fazendo algo ruim por uma razão boa. Agora me conte sua história. E Thomas contou, sentado naquela sala subterrânea. Com o calor do fogo aquecendo seu rosto, ele contou sobre Helena, sobre a febre cinzenta, sobre Maximilian e sua recusa fria. Contou sobre a decisão que o manteve acordado a noite inteira. Sobre o roubo, sobre tudo. Quando terminou, o velho ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as chamas. Você sabe que o que fez foi errado, disse por fim. Eu sei, Thomas respondeu. E lágrimas começaram a cair novamente, mas não conseguia encontrar outro jeito. Ela vai morrer, minha Helena vai morrer. Maximilian é um homem difícil, disse o velho. Já foi diferente, sabia? Há muitos anos, quando era jovem. Ele era generoso. Mas a ganância é como uma doença. Começa pequena e vai crescendo até que consome tudo. Não me importa com Maximilian, disse Thomas com amargura. Só me importa com a minha filha. Mas deveria se importar, disse o velho. E sua voz ficou mais firme, porque sua história e a dele estão conectadas de maneiras que você não imagina. Deixe-me contar algo sobre o Sr. Maximilian. E então, o velho contou uma história dentro da história. Contou que Maximilian, quando jovem, havia sido aprendiz de comerciante. Seu mestre era um homem chamado Leonardo, generoso e bondoso. Leonardo ensinou Maximilian sobre negócios, sobre comércio, mas principalmente sobre humanidade. O dinheiro é uma ferramenta, mas a compaixão é o objetivo. Quando Leonardo ficou velho e doente, Maximilian cuidou dele. Gastou sua própria fortuna recém-adquirida em remédios e médicos, mas Leonardo morreu mesmo assim. E algo morreu em Maximilian também naquele dia. Ele decidiu que bondade era fraqueza, que o mundo era cruel e que apenas os fortes, os ricos, os impiedosos sobreviviam. Desde então, acumulou riqueza após riqueza, mas fechou seu coração. Como você sabe tudo isso? Thomas perguntou, fascinado e confuso. O velho sorriu misteriosamente. Digamos que sou mais velho do que pareço. E vi muitas coisas nesta vida. O que importa agora é você, Thomas. Você tem a erva. Você pode salvar sua filha. Mas pense, que tipo de homem você será depois disso? Um pai que salvou sua filha. Sim, mas também um ladrão. E que lição Helena aprenderá? Que lição? Thomas quase gritou. A frustração explodindo. Ela terá 4 anos de idade quando crescer. Não 3 congelados no tempo porque morreu. Você está certo em estar com raiva, disse o velho calmamente. Mas ouça-me. Há outro caminho. Mais difícil, mais doloroso, mas que salvará não apenas o corpo de sua filha, mas também sua alma. E talvez, apenas talvez, a alma de um outro homem também. Que caminho? Thomas perguntou exausto. O caminho do perdão, disse o velho e estendeu a mão. Devolva a erva. Está louco, Helena vai morrer. Não se você fizer o que eu vou lhe dizer. O velho levantou-se e de repente parecia mais alto, mais imponente. Amanhã, ao amanhecer, vá até Maximilian. Leve a erva, confesse o que fez, peça perdão e conte a ele sobre Leonardo. Leonardo, seu antigo mestre? Por quê? Porque Maximilian esqueceu. Às vezes, para curar um coração duro, precisamos lembrá-lo de quando ainda era macio. Faça isso e eu prometo que algo milagroso vai acontecer. Thomas queria acreditar, desesperadamente, mas parecia impossível. Quem é você? Por que eu deveria triviar?
O velho caminhou até Thomas e colocou suas mãos em seus ombros. E por um momento, Thomas jurou que viu algo brilhar nos olhos do velho. Uma luz que não vinha do fogo. Meu nome não importa. O que importa é que esta noite você encontrou uma encruzilhada. Um caminho leva à descuridão, onde você é um ladrão e sua filha é filha de um ladrão. Outro caminho leva à luz, onde você enfrenta suas ações, aceita as consequências, mas mantém sua honra. Escolha, Thomas, mas escolha com o coração, não com o medo. Thomas ficou ali tremendo, não de frio, mas de tudo o que estava sentindo. Então, lentamente, colocou a bolsinha azul na mão do velho. Está bem, ele sussurrou. Vou confiar em você, mas se Helena morrer... Ela não vai morrer, disse o velho com uma certeza que não fazia sentido. Agora vá, esconda-se na sua forja até o amanhecer. Depois, vá até Maximilian e lembre-se, fale do coração, fale sobre amor, sobre perda, sobre Leonardo. Fale sobre o homem que Maximilian já foi. Thomas saiu da sala subterrânea por outro túnel, que o levou próximo à sua casa. A noite estava terminando. Ele foi até sua forja, sentou-se entre as ferramentas familiares e esperou. Quando o sol nasceu, pintando o céu de rosa e dourado, Thomas subiu a colina pela terceira vez. Seus passos eram lentos, cada passo parecia pesar como pedra. Chegou à mansão e bateu na porta. O mesmo criado atendeu, mas desta vez seus olhos se arregalaram. Você, o ladrão! Guardas! Ele começou a gritar, mas Thomas levantou as mãos. Eu sei, vim me entregar, mas preciso falar com o Sr. Maximilian primeiro, por favor. Talvez tenha sido algo em sua voz, talvez tenha sido algo em seus olhos. O criado hesitou, depois foi buscar seu mestre. Maximilian desceu as escadas furioso, o robe de seda esvoaçando atrás dele. Como ousa voltar aqui? Guardas! Vim devolver, Thomas disse rapidamente, mostrando as mãos vazias, a erva da lua prateada. Vim confessar e pedir perdão. Maximilian parou, confuso. Devolver? Onde ela está? Um homem a tem. Ele a devolverá a você. Mas primeiro, por favor, me ouça. Apenas 5 minutos. Depois pode me prender. Pode fazer o que quiser, mas me dê 5 minutos. Maximilian cruzou os braços, seu rosto vermelho de raiva. Mas havia também curiosidade ali. 2 minutos. Thomas respirou fundo e então começou a falar. Falou sobre Helena, sobre como ela ria quando era bebê, sobre como ajudava na forja, sobre as canções que cantava. Falou sobre a febre cinzenta, sobre o desespero de ver seu único tesouro no mundo definhar dia após dia. Falou sobre a noite sem dormir, sobre a decisão impossível. Você não entende o que é ver seu filho morrer, Thomas disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Você não tem filhos, mas uma vez você teve um mestre, Leonardo. O nome caiu como uma bomba. Maximilian deu um passo para trás, a cor sumindo de seu rosto. Como você sabe esse nome? Ele te ensinou sobre comércio, Thomas continuou, falando rápido agora, antes que perdesse a coragem. Mas também sobre humanidade. Você o amava. Quando ele ficou doente, você gastou tudo tentando salvá-lo, mas ele morreu. E algo em você morreu também. Quem lhe contou isso? Maximilian sussurrou, e pela primeira vez, Thomas viu algo além de ganância naqueles olhos. Viu dor, viu perda. Alguém que sabe que você não era sempre assim. Maximilian, olhe para mim. Eu sou você, 30 anos atrás, desesperado para salvar alguém que ama. A diferença é que você tinha dinheiro para tentar. Eu não tenho. Mas o amor, o desespero, a dor, é tudo igual. Maximilian virou-se, caminhando até a janela grande que dava para o vilarejo lá embaixo.
Ficou ali em silêncio por tanto tempo que Thomas pensou que simplesmente ignoraria tudo. Então Maximilian falou, sua voz baixa e trêmula. Quando Leonardo morreu, jurei que nunca mais deixaria meu coração se apegar a nada nem ninguém. A dor era demais. Então me apeguei ao ouro, aos negócios, coisas que não podem morrer, que não podem me deixar. Ele deu uma risada amarga. Mas me tornei vazio, uma casca. Você sabe quando foi a última vez que alguém me visitou por vontade própria, não por negócios? Anos, muitos anos. Não é tarde demais, Thomas disse suavemente. Nunca é tarde demais para voltar a ser quem você era. Maximilian virou-se e havia lágrimas em seus olhos também agora. A erva, ele disse. Onde está? Naquele exato momento, bateram na porta. O criado a abriu e lá estava o velho mendigo, segurando a bolsinha azul. Acredito que isto pertence a você, Sr. Maximilian, o velho disse com uma reverência. Maximilian pegou a bolsinha, olhou para ela, depois para Thomas, depois para o velho. E então, algo extraordinário aconteceu. Ele estendeu a bolsinha para Thomas. Leve, disse ele. Salve sua filha. Mas o pagamento? Thomas começou. Considere um presente, Maximilian disse. Em memória de Leonardo. Ele sempre dizia que o dinheiro era uma ferramenta e a compaixão o objetivo. Levei muito tempo para entender o que ele quis dizer. Thomas pegou a bolsinha com mãos trêmulas, mal acreditando. Eu não sei como agradecer. Salve sua filha, Maximilian repetiu. Essa é toda a gratidão que preciso. Thomas correu. Correu colina abaixo, através das ruas de Val-d'Or até sua pequena casa. Preparou a erva exatamente como o mestre Aldrich havia instruído, fazendo um chá especial com as folhas prateadas. Levantou a cabeça de Helena suavemente e a ajudou a beber. Pai, você está chorando? Sim, meu amor, mas são lágrimas boas desta vez. Os próximos 3 dias foram os mais longos da vida de Thomas. Helena bebia o chá a cada 6 horas e Thomas não saía de seu lado. Mestre Aldrich vinha visitá-los 2 vezes por dia, verificando os sinais vitais da menina. E então, na manhã do 4º dia, um milagre aconteceu. Helena abriu os olhos e pela primeira vez em semanas eles estavam claros e brilhantes. Pai, estou com fome. Thomas riu e chorou ao mesmo tempo, abraçando sua filha enquanto agradecia a todos os céus. A notícia se espalhou pelo vilarejo como fogo em palha seca. A filha do ferreiro havia sido curada e Maximilian havia dado a erva de graça. As pessoas não acreditavam, era impossível. O Maximilian ganancioso dando algo de graça? Mas era verdade, e mais milagres estavam por vir. Uma semana depois, Maximilian apareceu na forja de Thomas. Ele olhou ao redor, vendo as ferramentas, o fogo, o trabalho honesto. Preciso fazer uma encomenda, ele disse. Thomas levantou-se, limpando as mãos no avental. Claro, o que precisa? Portões, mas não para mim, para o orfanato do vilarejo. Eles precisam de portões novos há anos, mas nunca tiveram dinheiro. Eu pagarei. E... Ele hesitou, parecendo inconfortável, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. E haverá mais encomendas. Quero ajudar a melhorar o vilarejo. Novos poços, consertos nas casas dos mais pobres, comida para os que passam fome. Não posso trazer Leonardo de volta, mas posso honrar sua memória. Posso tentar ser novamente o homem que ele acreditava que eu poderia ser. Thomas sorriu e estendeu a mão. Será um prazer trabalhar com você. Eles apertaram as mãos, o rico mercador e o humilde ferreiro, e ali, naquela forja simples, uma amizade nasceu. Os meses seguintes transformaram Val-d'Or. Com o dinheiro e a orientação de Maximilian, e com o trabalho habilidoso de Thomas e outros artesãos, o vilarejo floresceu.
Os pobres receberam casas melhores, os famintos receberam comida, os doentes receberam medicamentos. E Maximilian, pela primeira vez em décadas, encontrou algo mais valioso que ouro: propósito e alegria verdadeira. Helena cresceu forte e saudável. Ela e Maximilian se tornaram amigos improváveis. Ele o ensinava sobre números e comércio, e ela o ensinava sobre rir e brincar, coisas que ele havia esquecido como fazer. E o velho mendigo? Essa é a parte mais mágica da história. Na véspera de Natal daquele ano, Thomas estava fechando a forja quando o velho apareceu. A neve caía suavemente, cobrindo Valdor com um manto branco. "Você", disse Thomas, correndo para abraçá-lo. "Não sei nem seu nome, mas você salvou minha filha. Salvou a mim, salvou Maximilian. Como posso agradecer?" O velho sorriu aquele sorriso misterioso. "Você já me agradeceu, com suas escolhas, com o seu coração. Mas quem é você realmente? Como sabia de tudo? Como tinha certeza de que daria certo?" O velho olhou para o céu estrelado. "Algumas pessoas me chamariam de um anjo. Outras diriam que sou apenas um velho mendigo com sorte. O que importa é que a mágica não estava em mim, Thomas. Estava em você. Estava na sua escolha de trofiar, de perdoar, de fazer o certo mesmo quando era a coisa mais difícil do mundo." "Então a mágica estava no perdão?" Thomas perguntou. A magia sempre esteve no perdão, o velho respondeu, e na humildade, e na caridade. Essas são as forças mais poderosas que existem. Você ensinou isso a Maximilian sem perceber, e Maximilian está ensinando isso ao vilarejo, e o vilarejo ensinará a outros vilarejos. Uma única escolha boa pode mudar o mundo, Thomas. Lembre-se sempre disso. "Fique", Thomas disse. "Passe o Natal conosco. Helena fez biscoitos e Maximilian está vindo jantar. Sim, Maximilian virá jantar na casa do ferreiro. Você tem que ver isso." O velho riu e era o som de sinos tocando. "Gostaria muito, mas meu trabalho aqui está terminado. Há outros que precisam de ajuda, outras encruzilhadas, outras escolhas. Mas ficarei observando. Sempre estarei observando." E então, de uma forma que Thomas nunca conseguiu explicar depois, o velho simplesmente desapareceu. Como fumaça, como um sonho ao acordar, como a neve derretendo sob o sol da manhã. Thomas ficou ali, sozinho na rua nevada, mas não se sentiu sozinho. Sentiu-se conectado a algo maior, algo mágico, algo bom. Na noite de Natal, a casa humilde de Thomas estava cheia de risadas e luz. Helena cantava enquanto Maximilian, de todas as pessoas, ajudava a servir a comida. O grande mercador havia aprendido que servir os outros era mais satisfatório do que ser servido. Mestre Aldrich estava lá, e Marta, a vizinha, e muitos outros do vilarejo. A mesa era simples, mas a comida era abundante e feita com amor. "Um brinde", Maximilian disse, levantando sua caneca de cidra. "Há segundas chances, há perdões e há amizades improváveis. E há milagres de Natal", Helena acrescentou, seus olhos cor de mel brilhando. "E aos velhos misteriosos que aparecem exatamente quando precisamos deles", Thomas disse com um sorriso. Todos brindaram e naquele momento Thomas olhou pela janela. Lá fora, na neve, por apenas um segundo, ele jurou que viu uma figura de barbas brancas sorrindo para ele. Piscou e ela havia sumido. Mas o calor em seu coração permaneceu. Os anos passaram. Thomas continuou seu trabalho de ferreiro, criando coisas belas e úteis. Helena cresceu, tornou-se uma jovem sábia e bondosa que sempre ajudava os necessitados. E Maximilian transformou-se completamente.
Sua mansão no topo da colina deixou de ser um símbolo de ganância e tornou-se um símbolo de generosidade. Suas portas estavam sempre abertas, sua mesa sempre tinha lugar para mais um. E a história do ferreiro, do mercador e do velho misterioso tornou-se uma lenda em Valduvor. Pais contavam para filhos, que contavam para seus filhos, a história de como o perdão, a humildade e a caridade haviam salvado não apenas uma vida, mas um vilarejo inteiro. Às vezes, as histórias mais mágicas são sobre coisas muito simples. Sobre pais que amam seus filhos, sobre homens que encontram seus corações novamente, sobre estranhos que nos ajudam sem pedir nada em troca, sobre escolher a luz quando seria mais fácil escolher a escuridão. E se você ouvir com atenção, em noites de inverno, quando a neve cai suavemente, dizem que ainda pode ver um velho de barbas brancas caminhando pelas ruas de Valduvor, ou de qualquer outro lugar onde alguém precise de um pouco de magia, um pouco de esperança, um pouco de lembrança de que somos capazes de ser melhores no que pensamos. Porque o verdadeiro presente de Natal não é algo que vem em uma caixa com laço, é a transformação que acontece dentro de nós quando escolhemos o amor ao invés do medo, o perdão ao invés da raiva, a generosidade ao invés da ganância. E essa é uma magia que não precisa de um velho misterioso para funcionar. Essa é uma magia que todos nós temos dentro de nós, esperando apenas que façamos a escolha certa, que demos o primeiro passo, que acreditemos que mudança é possível. Thomas aprendeu isso naquela noite fria de inverno. Maximilian aprendeu isso quando abriu seu coração novamente. E Helena aprendeu isso apenas por ver o amor de seu pai e a transformação de um homem que todos pensavam estar perdido para sempre. Então, quando você sair por aí, quando encontrar suas próprias encruzilhadas, suas próprias escolhas difíceis, lembre-se desta história. Lembre-se de que a força verdadeira não está em ter todas as respostas ou em nunca cometer erros. Está em ter a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Está em acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando elas nos decepcionaram. Está em oferecer segundas chances, porque todos nós precisamos delas às vezes. E se você aprendeu algo com esta história, se ela tocou seu coração, se ela fez você pensar sobre suas próprias escolhas e sobre o tipo de pessoa que quer ser, então compartilhe essa mensagem. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque toda vez que você faz isso, você está dizendo ao mundo que acredita na bondade, no perdão, na esperança. E quanto mais pessoas acreditarem nisso, quanto mais pessoas escolherem ser como Thomas escolheu ser, mais mágico nosso mundo pode se tornar. Feliz Natal para você e para todos que ama. Que sua vida seja cheia de segundas chances, de perdões, de amizades improváveis e de momentos mágicos que lembram por que vale a pena ser bom, mesmo quando é difícil.